e que foi muito importante, professor Cristóvão, professora médica Arlete Sampaio, que coordenaram políticas públicas muito fundamentais. E a gente aqui hoje pode lembrar de várias delas: orçamento participativo, saúde em casa, a faixa de pedestre, o Bolsa Escola, as temporadas populares na cultura, uma série de políticas públicas que foram fundamentais para constituir um processo democrático de governo, um processo de muita participação, de escuta. Eu estava lembrando aqui, professor Cristóvão, que a primeira fake news que eu lembro foi aquela que na disputa do senhor com o ex-governador Oriz, ele fez uma fake news dizendo que queria dar 28% de reajuste para os professores, para os servidores públicos, e ali ele usurpou, né, uma reeleição nossa, que poderíamos hoje, né, o Distrito Federal, aqui a gente está em outra situação. Foi a primeira mentira que eu vi bem sucedida, e a partir daí a gente tem sido vítimas, né, vítimas de muitas fake news. Anistia para esses terroristas. Porque foram a tolerância do Juscelino Kubitschek, Cristóvão, quando permitiu que tivesse anistia para os revoltosos terroristas de Jacarecanga e Aragaças, que vinham já germinando o golpe desde o governo Juscelino, desde o governo Getúlio Vargas, e deram o golpe de 64. Portanto, essa gente está aí pronto para dar o golpe a qualquer momento. Se eles tivessem prosperado com o golpe, nenhum de nós estaremos aqui. E um bocado de nós estaremos no cemitério. Como o Saúde em Casa, as temporadas populares, também a própria faixa de pedestre, que é um símbolo da nossa civilidade na capital da República, implementou o Bolsa Escola, que se expandiu para todo o Brasil, entre outras ações que fizeram o Brasil ser referência, como é normal numa capital do país. Infelizmente, hoje, a nossa capital é contra-exemplo em muitas coisas. Por isso é importante retomar esse legado. E é isso, assim, quando a gente pensa nesses 30 anos, é tanta coisa que aconteceu, mas, e olhando aqui, eu tenho certeza que todo mundo fica também puxando ali pela memória de momentos, de muito trabalho, de muita emoção, de como contribuiu, de onde estava, né, Jaci Braga? De onde estava, com quem é que nós estávamos, e como foi diferente, Cristóvão? Fiz parte desse governo e quero dizer que também, como um partido aliado aqui na Câmara Distrital, o nosso PSOL, eu tenho certeza que a gente terá uma trajetória muito próxima naquilo que interessa mais à cidade e ao nosso país. Eu queria fazer uma saudação a toda a mesa e saudar especialmente a Arlete, essa companheira de luta de lá de trás, desde o Sindicato dos Médicos, e, obviamente, ao nosso eterno governador Cristóvão Buarque, meu vizinho. A gente se vê mais nas atividades do que na vizinhança, não é, Cristóvão? E dizer, eu vou falar muito pouco, falar da convivência que tive com a maioria que está aqui presente, o companheiro Nelson Carvalho, que foi presidente dessa casa, deputada junto comigo, Pedro Celso, e com o secretariado, que se Cristóvão quisesse fazer uma reunião do seu secretariado, ele teria já um coro presente para realizá-la.
né? E dizer que fazer parte do governo democrático popular, talvez, ou com certeza, foi a maior experiência que eu tive em toda a minha vida. Esse ato não é um fim, ele é o início de uma jornada que nós queremos construir a partir de hoje, aproveitando essa referência histórica dos 30 anos que nós ganhamos a eleição de 1994. Mas é preciso contextualizar, na minha opinião, alguns fatos históricos que antecederam esse processo. Primeiro, companheiro Trajano, em 1906, a gente construiu a nossa primeira central sindical no Brasil. E o nosso acordo, em 1922, nós construímos o Partido Comunista no Brasil. A ditadura, os vários processos, colocaram na clandestinidade e encerraram essas organizações do ponto de vista. E o PT foi fundado em 1980 e a Central Única dos Trabalhadores em 83. Mas a fundação do PT, ela ocorre no dia 10 de fevereiro, mas ela antecede por um processo muito importante pela liderança do companheiro Lula como sindicalista no ABC, que espalhou para o Brasil essa necessidade da organização da classe trabalhadora. E aqui em Brasília, em 79, nós tivemos 3 experiências importantes, que foi a greve da educação, em abril de 79, liderada pelo Olímpio, que era o presidente do sindicato, mas está aqui a companheira Lúcia Carvalho, que era líder sindical no período, os companheiros da construção civil e o companheiro Chico Vigilante, que liderou a greve dos vigilantes em 79. E na hora que eu passei aqui, chegando aqui, eu olhei bem para o Buriti. E eu disse assim, nós vamos voltar para cá. Eu estou indo para a sessão porque nós temos um compromisso. O PT e o conjunto dos partidos políticos. Não é obra só do PT. Nós tivemos uma experiência e gratificante do companheiro Leandro, seu nosso candidato a governador, que foi um excelente candidato. O PT tem candidatos, o PT tem pessoas para serem candidatos e que podem ser candidatos. Mas essa é uma discussão que a gente tem que fazer juntos. E sem dúvida nenhuma, em cada momento histórico, tem uma pessoa que lidera esse processo do ponto de vista eleitoral. E nesse momento, o nome que o PT tem para esse enfrentamento dos representantes do Bolsonaro aqui no Distrito Federal é a companheira Érica Cocai, é a maior liderança política que nós temos, é a pessoa que tem atuação no parlamento. Eu nunca vi uma militante ter. É a militante 247, é 24 horas por dia, 7 dias por semana. E nós temos que construir, companheira Érica, junto com os demais partidos, qual é a melhor tática para a gente derrotar o Ibanez, a Celina e o Bolsonaro no Distrito Federal. Eu queria dizer que quando eu entrei aqui, me deu uma profunda saudade. Porque eu vi aqui tantas pessoas que construíram uma experiência e carregou um ineditismo muito grande. A experiência do governo, o governo Cristóvão, o governo Arlete, que tiveram tanta criatividade, eu diria, mas para além disso, tanto compromisso da construção de um governo democrático e popular. Aqui, a gente sente o que isso representou na memória e no imaginário da nossa população. Se você convive com as pessoas que estão catando os resíduos sólidos do nosso Brasil, catadores e catadoras, eles vão lembrar da carroça, eles vão lembrar, Cristóvão, de como foi feita uma parceria com o trabalho de cada uma e cada um deles. Mas se você correr nas nossas cidades, eles vão lembrar do que foi o Saúde em Casa. E eu lembro bastante que em determinado momento, quando o Saúde em Casa foi desmontado, que teve uma cidade no Distrito Federal onde as pessoas abraçaram o prédio onde funcionava o Saúde em Casa e que reafirmava o que representa o Sistema Único de Saúde. Mas, naquela época, eu era presidenta do Sindicato dos Bancários de Brasília. Eu tenho uma convicção de que se nós temos um banco público hoje, é porque nós tivemos o governo Cristóvão e Arlete
com toda a construção que ele se desenvolveu. Foi ali que nós tínhamos 27 bancos públicos estaduais no Brasil. Hoje nós temos 5. Um deles é o Banco de Brasília. Vice-governadora e presidenta de honra do Partido dos Trabalhadores do Distrito Federal. Bem, todo mundo, boa noite a todos, boa noite a todas. Cumprimento a mesa, os 3 parlamentares distritais e a nossa deputada federal, Érica Cocai, Maninha, Rosilene, meu presidente Jaci Afonso. Todo mundo aqui sabe que os processos internos do PT não são muito simples. E eu queria rememorar o fato de que a escolha para governar o Distrito Federal se deu a partir de uma prévia. E eu votei no candidato Cristóvão Buarque. E também a escolha da vice-governadora se deu no debate interno do partido. Tinha 2 candidatos e eu venci a escolha, venci a eleição. Então, a chapa foi assim constituída. E nós tivemos um cuidado de construir naquele momento uma frente de esquerda. Todos os partidos de esquerda do Distrito Federal compuseram a nossa coligação. E fomos para uma disputa dura com um aliado do Roriz. Boa noite a cada uma e a cada um de vocês. Tem uma coisa que é mais importante para cada um de nós do que a política, é a emoção. E eu quero agradecer muito ao Chico, ao Gabriel, ao Ricardo, especialmente ao Gabriel, porque essa noite, eu não tenho a menor dúvida, é uma das noites de maior emoção que eu já tive. Começa pelo privilégio de estar vivo para comemorar algo de 30 anos antes. É um privilégio estar vivo, ativo e podendo participar. Segundo, isso não é apenas uma comemoração, isso é um encontro. E esse encontro me traz uma profunda emoção de estar com vocês. Então eu quero agradecer muito essa emoção que vocês me estão fazendo, de reencontrar a família democrática e popular. A Gladys, que faz tempo tem um certo preconceito contra fazer política no sentido eleitoral, ela diz, é porque eu tenho saudade do tempo que a gente não apenas fazia política e eleição, a gente comungava com os outros como se fôssemos uma grande família. A família petista, em primeiro lugar, mas era mais ampla que isso. Era a família das pessoas de boa vontade, comprometidas com o povo, com o compromisso de executar a política a favor de projetos libertários, utópicos, de esquerda, portanto. Eu tive essa noite uma reunião de emoção, mais do que de política. Até porque nesses 30 anos a gente toma rumos diferentes, eu cometi atos que muitos não gostaram, cometi erros que eu reconheço, outros cometeram também, e aqui de repente se reúne como uma grande família. Nós fazíamos política antigamente como uma grande família de esquerda, família progressista, simbolizada no PT, mas com outros partidos. Isso foi se perdendo. E aqui eu senti isso outra vez. Eu me senti em casa, em família. Mas eu aproveitei para provocar, não relembrar os 30 anos apenas, que tem muito sim que relembrar, mas pensar os 30 anos adiante, que nós não podemos desperdiçar, nem no Brasil e nem no Distrito Federal. E estes 30 anos futuros, eles vão precisar que a gente reflita onde é que erramos, que reflitamos quais são as utopias que nos caracterizam como um projeto na frente da direita, senão o povo vai preferir a direita, e depois como dar a unidade. Um grupo, um partido de esquerda se elege sozinho. Nós precisamos estar juntos. Por isso, essa
deve ser uma reunião que fique não apenas como lembrança, mas como compromisso com a unidade.